Oi, gente, tudo bem? Eu vim responder uma dúvida que colocaram para mim no Instagram, que é sobre como montar kits digitais, né? Coleções ilustradas. Para você que não sabe o que é um kit digital, geralmente no mercado craft a gente chama de kit digital uma coleção ou um conjunto de imagens, de ilustrações, de papel digital, né? Como é chamado geralmente é um módulo rapport, né? De repetição. No mercado craft a gente chama de papel digital, mas para você atingir outros mercados, eu sugiro que você coloque aí venda como padrão seamless, né, padrão sem emenda, ou módulo com rapport, né, a gente fala mais disso daqui a pouco. Então esse conjuntinho de imagens, né, e de papelzinho digital para você usar de background, né, de fundo ali das suas composições, a gente dá o nome então de kit digital, tá? Então, lá no Instagram me mandaram algumas dúvidas, então vamos começar a tirá-las. Qual que é o tamanho, então, ideal, né, e quantidade? A quantidade eu vou falar numa outra dúvida, vamos falar do tamanho ideal, né? O tamanho, gente, não tem uma regra, não tem um ideal. Eu faço os personagens ali mais ou menos em 50 centímetros, tá? A 300 dpi. E os elementos menores eu faço em 30 centímetros, que é mais ou menos o tamanho do A4, tá? Que em 300 dpi, dependendo de como a pessoa vai fazer a impressão, se ela usar uma resolução menor, ela consegue até aumentar também a imagem, tá? Geralmente para alguns tipos de impressão em plotter, eles não usam 300 dpi, eles vão usar menos. Aí dá para ampliar a imagem, então nesse mercado a gente não vai usar tão grande, eu não tô criando para fazer um outdoor, tá? Então eu vou fazer nesse tamanho aí, personagem 50 centímetros, 30 centímetros os elementos menores, e o papel digital eu vou trabalhar em 50,8 centímetros. No Photoshop vai estar em 6.000 pixels, mas 6.000 pixels no Photoshop a 300 dpi não é a mesma coisa que 6.000 pixels no Illustrator, tá? Mas aí é um outro assunto muito detalhado para falar, mas eu faço nisso, em 50 centímetros, 50,8 centímetros. É um tamanho padrão? Também não, gente. Eu peguei um tamanho que eu vi uma russa fazendo. No Brasil, o que eu mais vejo as meninas fazerem é a 35 centímetros, tô falando só do papel, tá? O quadradinho. 35 centímetros, já vi de 30,5 centímetros, eu já vi algumas russas também fazendo a 33 centímetros, então você vê que não tem um padrão. Eu gostei de seguir a ideia da menina que está fazendo um pouco maior, porque tem gente que pega aquele papel digital e não sabe usar ele criando um padrão dentro do aplicativo, né? Jogando ali no painel amostras para preencher a forma, sem emenda. Quando o papel é sem emenda, porque muita gente vende aí no mercado os papéis digitais e eles não dão repetição, eles não dão continuidade colocando um ao lado do outro, tá? Quando você tem o módulo e você pondo um do lado do outro dá repetição, a gente chama de módulo com rapport, módulo com repetição, tá? E aí muita gente vende os papéis digitais e você põe um do lado do outro, ele não encaixa, ele vai ficar com uma emendinha, porque tem gente que não consegue fazer isso, tá? Eu vou explicar para vocês, no meu curso eu ensinei para vocês a criarem um módulozinho, né? E preencher com padrão um tamanho de 1000 por 1000 pixels. Mas quando a gente preenche aquele tamanho 1000 por 1000 pixels, ele não fica com rapport, ele não vai dar repetição, porque você já preencheu uma forma. Então nesse caso não vai dar emenda, tá? Não vai conseguir repetir, tá bom? Então eu prefiro criar um pouco maior, porque tem gente que não sabe colocar no painel amostras. Quando joga no painel amostras, você usa no tamanho que você quiser, você redimensiona lá dentro do padrão da configuração e usa no tamanho que você quiser. Mas como para não ter problema com pessoas que de repente vão imprimir num A3, aí o padrão, o papel digital tá ali em 30 centímetros, aí a pessoa precisa ampliar, aí pode perder resolução, ou ela precisa que os desenhos fiquem pequenos. Tem isso, você tem que considerar o tamanho dos seus desenhos, tá? Então, colocar ele num tamanho um pouquinho maior ali no padrão, para que a pessoa tenha espaço para redimensionar, né? É por isso que eu ponho 50 centímetros, para ficar de repente num tamanho pequenininho o desenho que ela quer colocar num produto que vai ser muito pequeno. Então a gente tem que adequar o tamanho da imagem com
o final, a impressão final, porque quando eu trabalhava fazendo lembrancinhas personalizadas, eu me deparava muito com esse problema quando eu comprava os papéis digitais. Vinha os papéis ali em 30 centímetros e às vezes o desenho estava muito grande no papel digital e eu precisava deles menores, mas quando eu diminuía, eu não conseguia tê-lo pequenininho, porque aí o redor ia dar emenda, porque não era um papel bem feitinho com rapor, que eu podia repetir um do lado do outro. Então era bem complicado de trabalhar, o ideal é fazer realmente com rapor. Aí lá no curso a gente aprende a fazer aquele módulozinho pequenininho, né, e joga no painel amostras e preenche um quadradinho, mas esse quadrado não vai dar repetição. Então o que você tem que fazer para dar repetição? Você vai pegar aquele módulozinho que você criou, né, que é sem emenda, e vai duplicá-lo do lado um do outro até dar o tamanho quadrado. Duplicou para o lado, duplica para baixo, e aí você vai ter o seu papel digital grande. Aí você define o tamanho, né? O tamanho do seu retângulo, do seu quadradinho, tem que um do lado do outro dar o tamanho total do papel que você quer, né? Se for de 50,8 vai ficar muito quebradinho. Então pensa numa medida do seu quadradinho. Que quadradinho este também depende do tamanho das imagens. Se você tem um monte de ilustrações para compor ali o seu padrão, ilustrações diferentes, né? Você vai precisar fazer um quadradinho maior. Então isso vai ser um ajuste que você vai fazer. Você pode ter alguns padrões, né? Eu tenho 3 medidas que eu uso e eu fico nelas. Para muitas ilustrações eu uso uma determinada medida, um pouco maior. Para uma ilustração só que eu vou fazer a repetição, eu já uso um quadradinho menor. Coloco ali porque fica mais fácil de criar, né, o próprio padrão, o módulo, né, do padrão, e depois eu replico para fazer o quadradão grande, então, com a repetição certinho, porque aí no fim toda a borda vai estar se encaixando. Você pega aquele quadradão com várias células de módulozinhos, você põe para um lado, ele ainda dá repetição, não tem emenda, e o que você vai vender é este bloco de arte que você criou com os módulozinhos com rapor, tá? Com a repetição bonitinho. Você não vai jogar no painel amostras e preencher uma forma, não, tá? Senão não vai ter esse problema de ficar com emenda, tá? Então, duplicou aquele módulozinho, aí esta imagem que você criou então, esse bloco de arte, é o que você vai exportar em em JPG para poder vender, tá bom? Então é isso. Então, dito sobre tamanho, a Geisa perguntou como faz a impressão de teste no Illustrator, sempre corta as laterais. Eu não sei bem nem se eu entendi essa dúvida sobre cortar as laterais. Eu acredito que talvez você esteja colocando o desenho, a imagem para fora da sua prancheta, porque a área imprimível, né, é só o que está dentro da prancheta. Se você colocar o seu desenho para fora, ele não vai imprimir, ele vai cortar. E depende também das margens que você tem configurado para sua impressora. O desenho tem que estar dentro da prancheta e vai imprimir. Não tem nenhum segredo, nada especial. Eu só jogo a imagem lá dentro e mando imprimir, tá bom? A próxima pergunta é: o que devo colocar no kit? Né? Papel digital, elementos soltos com fundo transparente. Você mesmo respondeu exatamente isso. Elementos são imagens, né, que fazem associação com aquele tema, tá? Então você vai pôr e exportá-los em PNG e os papéis digitais, tá? É basicamente isso, são só as imagens e fundos, e você pode montar o kit também só com as ilustrações. Pode ser um kit só de elementos, pode ser um kit com personagem e elementos, pode ser um kit com elementos, personagens e papel digital. O kit pode ser só de papel digital, você pode vender um separado, tá bom? Vamos ver a próxima. Devo incluir arquivos para uso digital e impressão? Gente, eu só exporto em RGB, tá? Eu não vou exportar em CMYK, porque a pessoa vai pegar aquela imagem com as cores todas estouradas no digital e às vezes ela vai precisar usar para um convite digital, né? Alguma coisa assim, e não vai dar para usar porque vai estar em CMYK e não faz muito sentido você mandar em CMYK e RGB. Você pode mandar em RGB, quando a pessoa for configurar o documento dela de impressão, vai estar em CMYK.
E ela vai inserir a imagem RGB dentro daquele documento que está em CMYK e ele vai imprimir. Tranquilo, tá? Todas as imagens que eu sempre comprei vieram em RGB. E aí, assim, eu trabalho da mesma forma e faço o teste de impressão, criando um documento em CMYK, jogo a minha arte lá para ver se ela tá imprimindo nas cores certinha. Tudo que é novo, cores novas, eu dou sempre uma testadinha. Depois que eu tenho aquelas cores definidas, eu não testo mais, eu vou só usando e criando, tá? Próxima dúvida, tenho que colocar caixinhas já prontas para personalizados ou só vendo elementos? Tenho que colocar caixas já prontas, sim, entendi. Não precisa pôr caixinhas, tá? Caixinhas pode ser um arquivo de corte à parte para você vender, ou você pode colocar também no seu conjunto aí, na sua coleção ilustrada, como parte daquela composição, algo que você quer pôr junto. Não tem muita regra para isso, tá? Geralmente, eu vou dizer o que acontece no mercado, não colocam uma embalagem junto, tá? Vendem como um produto separado, até para você ganhar mais. Ou você pode usar a estratégia de colocar um arquivo de corte de embalagem ou uma embalagem printable, né, pronta para imprimir, como um bônus do seu kit digital, e aí você vai vender mais. Próxima dúvida, quais elementos seriam necessários para compor um kit? Gente, os elementos dependem do tema. Então vamos dar um exemplo assim, ó. Eu tenho aqui já umas anotações que eu fiz para uma coleção que eu vou criar. Então eu vou criar um tema explorador. Então a gente vai pensar em tudo que se associa ao tema explorador. O que um explorador faz? Aí você vai começar a pensar nisso. Ele tem um mapa, ele tem uma bússola, ele tem uma mochila, tem um chapéu, pode ter árvores, né, que fazem parte do contexto em que ele está inserido, uma mala, porque ele viaja, pode ter fogueira, porque ele acampa, pode ter nuvem, balãozinho. Você entendeu? São elementos que você associa ao tema. E aí você vai listar esses elementos, vai fazer pesquisa, vai procurar no Pinterest, na internet, concorrentes. Você vai imaginar tudo que se associa àquele tema, vai listar para você desenhar. E aí a quantidade desses elementos, gente, você vai desenhando a quantidade do que você pensou ali. Alguns podem sair da coleção, outros você pode pensar em outras coisas depois. Mas não tem uma quantidade definida, tá? Geralmente as pessoas trabalham na faixa de acima de 30, vamos por assim, 30 a 60 elementos. E aí, gente, conforme a quantidade que você vai pôr de elementos, vai definir o preço também. Então, eu tenho uma coleção que eu faço com 24, e tudo bem, aí eu vou fazer um preço um pouquinho menor, entendeu? Então não tem uma regra definida e pode ser quantidades quebradas também. Aí você não quer vender como 32 elementos, você põe 30 a mais, sabe? Pra dizer que tem mais que 30. Não tem regra para a quantidade de elementos, tá? Conforme você associou ali, achou interessante. Eu acho que vale muito mais para gerar valor para o cliente você trabalhar com ilustrações bacanas, que a pessoa fala assim, nossa, eu tava querendo muito esse ursinho nessa posição, nossa, eu tô querendo muito aquele desenho ali porque eu não encontrei em lugar nenhum. Então, ilustrações legais, composições legais, criativas, muito mais do que se valer de quantidade para tentar gerar valor, sabe? Aqueles pacotão de, eu vou pôr 150 elementos aqui porque vai arrasar. Não, aí você põe um monte de desenho tosco, entendeu? Que nem gera valor pro cliente. Então, às vezes, você trabalhar até, de repente, uma coleção só com personagens. De repente, nem vai ter elementos. Você vai fazer um personagem em várias posições que são interessantes. Ou uma coleçãozinha de bichinhos com vários, assim, e não vai ter elementos. E vai ser uma coleção também. E, gente, tudo que você mudar a cor já é mais uma quantidade de elementos. Por exemplo, você vai fazer um sorvete azul, você vai fazer lilás, verde, falei verde já, né? Enfim, você vai fazer várias corzinhas, cada corzinha vai ser uma quantidade de elementos, tá bom? O amarelo, o lilás, o azul, o verde, 4 elementos, tá bom? E a última pergunta você desenha primeiro no papel e depois faz no digital? Sim, eu prefiro fazer o rascunho, ensino dessa forma no meu curso, a fazer o rascunho no papel, porque eu acho que a gente domina mais a nossa mão para aprender. Eu prefiro estar apagando e deixar o traço bem bonitinho,
porque aí eu mando direto pro computador e muitas vezes nem faço a line art no computador. Eu uso o app da Adobe Capture, não sei se fala assim, Capture, né, da Adobe. E ali ele já vetoriza para mim a minha line e eu já consigo de baixo ir desenhando sem precisar primeiro fazer a line no computador. Mas eu também faço vários processos, né? Então depende muito da ilustração. Mas o rascunho eu faço sempre no papel, tá? Até quero pegar a praticidade de fazer no computador, mas hoje eu gosto mais de fazer no papel. Tem gente que faz o rascunho no computador. A tela é muito lisa, né? Se quem tem tablet, eu não desenho no tablet, eu desenho na mesa digitalizadora hoje, mas eu acho desconfortável fazer rascunho no computador, eu prefiro ir para a pintura final quando eu vou pro computador. Mas eu acho que se eu tivesse um tablet para desenhar direto assim na mão, eu acho que seria interessante aprender a fazer o rascunho pela praticidade, fazer o rascunho na tela ali direto, tá bom? Então é isso, gente, essas foram as dúvidas e espero então que te ajude aí a criar suas coleções ilustradas, seus kits digitais, tá? Se tiver mais alguma dúvida, deixa pra mim aí nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo.